completa hoje, então, uma semana da apresentação oficial do projeto da Safiel. Projeto esse, evidentemente, que contém muita resistência dentro do Parque São Jorge, como era esperado. Depois de quase 4 meses na rua, estreou aqui no Deve Todo Dia em maio, quando o projeto foi apresentado pela primeira vez. Então, de maio, não, 5 meses, de maio até outubro, rodando imprensa, dando entrevista, aparecendo aqui e ali, o Corinthians nunca fez um movimento de aproximação. Ao contrário, foram lá, fizeram uma reunião, o Tuma até falou que fez uma reunião, no dia da apresentação, alguns dos idealizadores reclamaram de não ter entrada no Parque São Jorge, eu até brinquei que a Gaviões pode abrir o portão, tinha representantes da torcida, eles não estiveram lá, no dia seguinte, depois de uma repercussão muito ruim, receberam na quarta-feira. Contei aqui no nosso canal que na sexta-feira este documento, né, foi apresentado, aquele livro que eu mostrei para vocês, mais a proposta oficial que está no site da Safiel, que eu mostrei aqui também em primeira mão, foi encaminhado ao compliance do Corinthians. Está no jurídico do Corinthians e, por enquanto, não há nenhuma novidade em relação a isso. Mas há uma outra novidade. Porque na sexta-feira, no dia que isso aconteceu, teve uma reunião que, como normalmente tem do CORE, já com a ausência do André Sanches, que pediu afastamento desde que passou a ser investigado pelo Ministério Público, uma reunião sobre as contas do Corinthians depois de votar, há 2 semanas, um reajuste aí do orçamento do Corinthians. E foi dito, né, que a dívida com o Memphis estava organizada, apesar de ter aumentado, porque venceu mais uma parcela de $1 milhão, mas, segundo o presidente do Corinthians ao CORE, a dívida estava parcelada. Também foi dito nessa reunião, de forma interna, né, intramuros, que o Corinthians tenta se organizar para pagar as dívidas que tem, para tentar desbloquear o transfer ban no final do ano. O transfer ban foi em agosto. Aí o Corinthians foi atrás de fazer uma renegociação com o Santos Laguna para tentar não ter transfer ban do Félix Torres para poder contratar alguém para o final da temporada. Não conseguiu. Usou o dinheiro para quitar a dívida com o jogador. Segundo o presidente Osmar Stabile, esse transfer ban vai ser quitado antes do final do ano para sair, para ter alguma contratação para a temporada do ano que vem. Mas da onde esse dinheiro vai sair, não foi dito. Desde que foi eleito oficialmente, no final de agosto, o presidente Osmar Stabile passou a tocar 2 negociações que seguem sendo negociadas, é isso que eu trago para vocês aqui, que é o novo naming rights do estádio. Então, o Corinthians avisou, né, o Química Arena, que está disposto a ouvir propostas para mudar o naming rights do estádio e uma nova proposta de patrocínio master para a camisa. Também avisou o patrocinador, que é o patrocinador que banca e quis a chegada do Memphis, que gostaria de ter um patrocinador melhor. As 2 relações ficaram estremecidas, mas elas são contratuais. Mas o Corinthians segue nessa disputa e tudo aquilo que foi dito, está muito quente, o Corinthians vai mudar o nome do estádio, está bem morno, viu, Pipeno? Pelo que foi dito lá no Intramuros, não foi para mim, não. Foi na reunião, é um negócio muito... Está devagar. Bom, Marília, então vamos começar do começo, aí, que são muitos temas, né? E eu acho que todos eles muito relevantes. Eu acho que, em relação ao transfer ban, a única solução de curto prazo do Corinthians, a gente está falando de uma solução que vai ter que ser tomada daqui a um mês, outro dia. Agora, no final de semana, né, depois do jogo do Corinthians contra o Grêmio, o Dorival, com justa razão, inclusive, voltou a cobrar reforços. E é verdade, prometeram, tal, e o time precisa, isso é notório. Por isso, até mesmo opções de banco. E o Corinthians não pode fazer isso por conta da questão do transfer ban. Eu acho que a solução de curto prazo, imediato e tal, é aparecer um mecenas, emprestar um dinheiro, pagar e depois vamos ver como é que resolve isso. O Corinthians já fez isso muitas vezes e vai ter que fazer de novo. Sobre o estádio, é verdade, sim, já faz tempo que o Corinthians busca uma nova marca aí para os name rights e tal, o que implicaria em rompimento do atual contrato, pagamento das multas previstas, mas aí o Corinthians faria a conta aí se vale a pena arcar com a multa e sobraria dinheiro suficiente para fazer disso uma operação lucrativa. E onde é que isso impacta? Bom, o Corinthians tem nos naming rights uma fonte
de pagamento da dívida do estádio. E aí veio uma informação que me bateram na sexta-feira. Teve gente do Corinthians, gente inclusive envolvida com o projeto lá da Safiel, que consultou a Caixa Econômica Federal para saber o seguinte: olha, se eu aparecer aqui com 300 milhões de reais e tal, para quitar a dívida do estádio, a gente tem como renegociar esse negócio e vocês aceitariam isso? A história que me passaram é que a Caixa estaria disposta a conversar, porque o Corinthians é um devedor problemático, paga um pouco, depois deixa de pagar, paga mais um, ou seja, então valeria mais a pena resolver essa pendência de uma vez. E aí vem uma outra questão que não é discutida a sério pelo Corinthians, porque o Corinthians hoje em dia não tem governança nenhuma, que é o seguinte: quanto é que o Corinthians já pagou da dívida do estádio? Ninguém tem esse número, porque é mentira que o Corinthians não pagou nada. O Corinthians paga, ele paga com atraso, mas ele paga. Então, lá no Corinthians, me falaram isso também na semana passada, que há uma suspeita de que o Corinthians talvez já tenha pago mais do que o valor original. Por quê? Já, tudo comido pelos juros. Exatamente. Está comendo pelos juros, porque a negociação lá atrás das taxas de juros, inclusive, foi ruim, porque, veja, o Corinthians é um devedor que, na questão do estádio, ele nem tem como deixar de pagar tudo. O Corinthians não pode, nem tem como ficar totalmente inadimplente, ele pode atrasar uma parcela ou outra. Mas, veja, o estádio é uma unidade de negócio que faz bilheteria toda semana, e isso vai lá para o fundo que quita as dívidas e tal, e tem a questão dos name rights, para não falar de outras propriedades. Então, o estádio, ele faz dinheiro todo dia. Ora, se o estádio faz dinheiro todo dia, como é que essa dívida está só aumentando? Então, o Corinthians precisa ter transparência para vir a público e falar: olha, é o seguinte, já pagamos tanto, a nossa parcela mensal hoje é de tanto, né? Temos o dinheiro que a torcida organizada arrecadou lá na vaquinha, que também quitou lá um pouquinho. Então, entrou muito dinheiro. Como é que a dívida continua explodindo? Pois é, eu acho que o Corinthians, bom, desde sempre falta transparência, e nessa questão, se teve o balão de ensaio lá do candidato que tinha 6 bilhões, o outro que tinha não sei quanto, o que foi ventilado na candidatura rápida do Osmar Stabile foram essas duas negociações, até porque ele teve com a caneta no período do afastamento do Osmar Stabile, votação do impeachment e a eleição dele. E nós estamos em outubro e a coisa não andou, e foi perguntado para ele na reunião: e aí, mas não ia ter uma renegociação e tal? E a resposta não foi exatamente contundente em relação a isso. Mas em relação ao Estado, você tem toda a razão. O Estado, inclusive, que está na lista das coisas de interesse da Safiel, né? Todas as propriedades do futebol, direitos que têm a ver com o futebol, estariam no acordo dessa carta ser assinada ou não, de intenção não vinculante de uma parceria entre Safiel, que acumularia as propriedades do Corinthians, e Parque São Jorge, que seguiria existindo como clube associativo. Não é a compra do Parque São Jorge, não é a compra de todas as propriedades do Corinthians, seria a aquisição das propriedades do futebol em parceria com o Parque São Jorge, que teria ações, né, dessa Safiel, e seriam sócios a partir de então. Então, o clube continuaria andando de um lado, a Safiel do outro, o clube seria sócio da Safiel e receberia lucros dessa para continuar existindo como clube. Mas, a grosso modo, isso a gente cansou de explicar aqui, temos várias lives, vários... Salve, torcedor do Corinthians, seja bem-vindo ao Corinthians Fanáticos, todos os dias conteúdo exclusivo do Corinthians. Corinthians que pode vender o pleno bidon para o Atlético de Madrid da Espanha. O jogador vem sendo muito sondado aí no futebol europeu. Deixa a sua opinião, seu comentário sobre se você liberaria o Breno Bidon ou não. O Corinthians que enfrenta o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Deixa a sua opinião, seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço. Vai, Corinthians!